E a palavra que Deus colocou no meu coração foi uma palavra que me fez refletir sobre o quanto verdadeiramente eu tenho feito obras missionárias, e que hoje eu quero trazer também para a tua reflexão. Abra a tua Bíblia, livro de Jonas. Glorificado seja o teu santo nome, Senhor. Capítulo 4, versículo 9. Livro de Jonas, capítulo 4, versículo 9, amém? Diz assim as Sagradas Letras: então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer numa noite? E ela nasceu na noite seguinte e desapareceu. Fecha os teus olhos. Querido Deus, Pai maravilhoso, fala conosco, Senhor, nem que seja uma vírgula, Pai. O Senhor já nos anestesiou com esses maravilhosos louvores, para que nós possamos agora receber a cirurgia da Tua Palavra, aonde ela vem nos convidar a deixar aquilo que não pertence a Ti, fora de nossas vidas, para acatarmos aquilo que verdadeiramente Te agrada, aonde ela pede para nós amputarmos aquilo que não tem nada a ver com o Teu reino, para imputarmos a Tua justiça. E creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. Toda vez que nós declaramos que cremos, nós temos que imputar, ou seja, acrescentar em nós, no nosso comportamento, na nossa vida, aquilo que a Tua Palavra trata conosco. Que não haja resistência nenhuma, Senhor. Eu amarro e expulso todo e qualquer demônio que venha querer trazer desentendimento sobre a Tua Palavra, todo e qualquer demônio que venha querer cegar o entendimento do Teu povo, todo e qualquer demônio que queira implantar sono, todo e qualquer demônio que queira implantar no Teu povo um desapego sobre a Tua Palavra, com a autoridade do céu sobre a minha vida, como filho de Deus, eu amarro e expulso todo e qualquer demônio que queira impedir da palavra de Deus entrar no teu coração. Pai, ordena a Tua bênção essa noite, é o que nós pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia. Podemos nos assentar glorificando e exaltando ao Senhor, amém. Vamos correndo para o encontro de Deus. Amados, nós muito nos recordamos da pregação do apóstolo Pedro, aonde ele declarou que, ao pregar a palavra, 3.000 foram batizados. Irmãos, isso é tremendo. Não é 3.000 que aceitaram, é um batismo de 3.000 pessoas. Imagina 3.000 pessoas descendo as águas do batismo. Começa a refletir, imagina a grandiosidade de você estar nesse ambiente. Não sei qual é o máximo de pessoas que você já viu sendo batizadas em um dia, mas imagina um batismo de 3.000. Eu acredito que foi algo extraordinário, irmãos, extraordinário. Mas a Bíblia fala de um pregador que pregou em uma cidade chamada Nínive, onde ele alcançou 120.000 almas. 120.000 almas. Mas o interessante dessa pregação é que esse pregador não queria pregar. Esse pregador não queria dizer: eis-me aqui, Senhor, me envie. Pelo contrário, a Bíblia fala que ele foi para rotas contrárias àquilo que Deus estava determinando
capítulo 4, versículo 9, a Bíblia declara que Jonas começa a ser rebelde com Deus, a declarar: eu vim aqui perder tempo nessa cidade, eu nem precisava vir, eu sabia que o Senhor não ia punir esse povo, eu sabia que o Senhor ia agir com bondade e misericórdia. Deus quer saber de uma coisa: eu quero a morte, eu não quero mais viver, eu estou cansado disso. Essas pessoas mereciam punição e não bondade e misericórdia. Eu não queria vir a essa cidade pregar a tua palavra. E Deus pergunta: Jonas, você está refletindo as besteiras que você está dizendo, filho? Será que você está fazendo menção das palavras que estão saindo da tua boca? Sendo que a única coisa que me importa são almas, a única coisa que me importa são vidas. Para Deus nada mais importa do que isso, irmãos. A única coisa que nós, como crente, podemos fazer para alcançar o coração do Senhor é conseguir ganhar almas para Jesus Cristo. É a única coisa que verdadeiramente alegra o coração de Deus. Se a igreja aplaude a morte do ímpio, entenda que Deus não aplaude. A Bíblia diz que Deus se entristece da morte do ímpio, que Ele gostaria que o ímpio se convertesse, que o desejo do coração dele é que todos aceitem a Jesus, por pior que aos nossos olhos essa pessoa pareça. Pastora Gia abriu o culto aqui com Gálatas 6:9, e ela declarou durante a sua breve ministração: fazer o bem a todos sem olhar a quem. Nós não podemos selecionar as pessoas que nós queremos que aceitem a Cristo. Pelo contrário, a Bíblia pede para nós orarmos por todos, pregarmos a todos, e ela vai além, não só pessoas, mas a toda criatura. Amados irmãos, será que nós estamos verdadeiramente envolvidos naquilo que agrada o coração de Deus? Ou estamos vivendo nos enganando? Olha o restante desse capítulo, que coisa mais linda. Jonas 4:10. Eu quero te convidar a meditar o livro de Jonas na sua casa hoje. Sabe quanto tempo tem o livro de Jonas no YouTube, se você pesquisar? 10 minutos em umas traduções, ou 13 minutos. Será que Deus pode contar com 13 minutos do seu dia, ainda hoje, refletindo sobre esse livro de lições? A diferença que faz quando uma pessoa faz aquilo que Deus pede para fazer. Jonas 4:10 diz: e o Senhor disse: você tem compaixão da planta que não lhe custou nenhum trabalho. Você não fez crescer, numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. Deus viu a queixa de Jonas e fez nascer uma boboreira, diz em outras traduções. E essa boboreira fez sombra para Jonas, e Jonas se alegrou com a sombra da planta. Olha que maravilha, agora eu tenho uma sombra para descansar. Só que da mesma maneira que Deus fez nascer em um dia, Ele matou no outro. E Ele fez isso com o propósito de trazer um ensino poderoso para Jonas. Às vezes estamos amando mais plantas e árvores do que pessoas. Estamos amando mais animais do que pessoas. Irmãos, nós devemos tomar cuidado com essas coisas, porque o que Deus quer é pessoas. Não que fazer o bem a plantas e animais não seja bom, é maravilhoso, irmãos, mas Deus quer pessoas. E nós vamos ver que Deus também se importa com animais. Eu acredito que essa passagem é a única que descreve dessa forma. Eu acho lindo, maravilhoso, irmãos, mas o princípio da obra de Deus são pessoas. Versículo 11: e você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Amém? É engraçado que todas as vezes que você decidir fazer o bem, alguém vai se incomodar. Eu acredito que a irmã Elaine esse dia postou no history dela, e eu vi, eu achei interessante, onde ela declarou: eu estou fazendo bem a
animais, a gatos. Se você está se incomodando, faça o bem a alguma coisa também. Sempre que você decidir fazer o bem, alguém vai se incomodar. Aplaudam a Jesus pela vida da irmã Elaine, irmãos. Glória a Deus, é lindo ver o que ela faz pelos animais, irmãos. E que eu sei que também faz por pessoas, porque eu conheço a nossa querida irmã Elaine. Uma pessoa que se desempenha em fazer o bem, ao invés de ficar reclamando e murmurando e contendendo. Uma pessoa que entrega a vida para fazer missões, irmãos. Encontra ali um animalzinho ferido e pega e vai acudir, vai acolher e vai cuidar e vai fazer o bem para aquele animal, que é um ser inocente. Irmãos, isso é lindo e maravilhoso. E são esses comportamentos que Deus espera dos seus. São esses comportamentos. E aqui Jonas não estava preocupado com as coisas que agradam o Senhor. Jonas estava preocupado com as coisas que agradavam a ele. Não, eu tenho a minha vida, eu não vou entregar a minha vida para fazer o bem a ninguém e a nada. Eu não estou nem aí para as pessoas e nem para os animais dessa cidade. E Deus trazendo para ele o entendimento: Jonas, você não está refletindo o que você está falando. Irmãos, olha a grandiosidade da obra que este homem, mesmo teimoso, realizou. Capítulo 3, versículo 5 do livro de Jonas. Louvado seja o teu santo nome, Senhor. Todo bem que nós fazemos volta para nós, irmãos, como bênção. Tenho certeza que a irmã Elaine tem inúmeras coisas que ela pode aqui testemunhar de bênçãos que ela recebe do Senhor. Essas coisas não são frutos do acaso, irmãos. São pessoas que verdadeiramente se desempenham em fazer obras missionárias por todos os seres vivos. Amém? Jonas capítulo 3, versículo 5. Os ninivitas creram em Deus através da tua palavra, através da tua pregação. Os mainiquenses vão crer em Deus. Amém? Glória a Deus. Proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas, e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei e dos seus nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer alguma coisa. Não lhes deem pasto, nem deixem que bebam água. Todos devem ser cobertos de pano de saco, tanto as pessoas como os animais. Então clamaram fortemente a Deus e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Amados, a palavra de Jonas veio tão forte naquela cidade. Jonas foi tão usado por Deus naquele lugar, que a Bíblia declara que o rei se levantou do trono. Em outras traduções diz que o rei desceu do trono. Sabe o que acontece quando nós descemos do trono, nos levantamos do trono? Nós damos lugar para que o verdadeiro rei sente no trono. Para que entre o rei Jesus, o rei da glória. Para o rei da glória entrar na nossa vida, a gente tem que sair do trono, que o trono pertence a ele. A ele pertence o trono. Saia do trono, levante-se, desça, entregue a quem lhe é de direito na tua vida, e você vai ver as coisas começarem a mudar. E aquele rei fez isso, e a palavra veio tão impactante em Nínive, naquele lugar, naquela cidade, aonde até os animais foram convidados a jejuar. Os animais jejuaram, irmãos. Olha o nível de arrependimento que entrou naquele lugar. Talvez foi por isso que Deus declarou até mesmo sobre os animais para Jonas. Deus olhou e falou: nossa, até os bichinhos estão jejuando.
Até os bichinhos entrou na dança. Então Deus declarou: eu amo os animais também, eu me importo com os animais também, e eu cuido dos animais também. Assim como Ele declara, né, através da boca de Jesus Cristo: não cuido eu de pardais e plantas, Ele cuida. Ele declarou: eu cuido, eu faço por eles. Então o rei declarou no versículo 9, Jonas 3: quem sabe talvez Deus se volte e mude de ideia, então afaste do furor da sua ira, para que não pereçamos. Versículo 10, olha o resultado da obra missionária do missionário rebelde chamado Jonas. Deus viu o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Através da pregação de um homem usado por Deus, que passou por provas e lutas devido à sua desobediência. Devido à sua desobediência, deu brecha para Satanás tocar o terror na sua vida, criar problemas, dificuldades, para daí então entender e aceitar a obra missionária para a qual Deus o levantou. Através da pregação desse missionário, uma cidade inteira foi impactada pela presença de Deus, pela glória de Deus, e se arrependeu. E ao se arrepender, ao reconhecer os seus pecados, Deus mudou de ideia e não derramou sobre aquele lugar o teu juízo. E Deus não derrama juízo porque Ele é ruim, Ele derrama juízo porque Ele é juiz. Juiz tem que julgar. Por mais que Ele não queira, mas Ele tem que fazer, senão Ele não é um bom juiz. Ele não é um justo juiz. Um juiz que não pune culpados não é um juiz bom. Olha o juiz aí do Brasil. Um juiz que não está nem aí para a justiça é um juiz bom? Não, irmãos. Juiz tem que julgar. Só que o nosso Deus é um juiz maravilhoso. Ele é bondade e misericórdia. Ele não faz porque Ele está tentando criar uma corrupção, mas Ele faz quando Ele vê verdadeiros corações se voltando para Ele. Aleluia. E Deus viu isso neste povo, amém? Irmãos, entendendo essa palavra, refletindo sobre essa palavra, se pergunte: o que é que de fato temos feito para Deus? O que é que de fato temos feito para Deus? Todas as vezes que Deus levantou alguém na Bíblia, irmãos, foi sobre pessoas, amém? Pode observar: Noé, pessoas; Abraão, pessoas; Isaac, Jacó, pessoas; Moisés, pessoas. Sempre está envolvido o propósito aliançado a pessoas, seres humanos. A maior preocupação, a maior obra missionária que podemos realizar para o Senhor. Então agora se pergunte: o que é que você tem feito para pessoas? Qual tem sido o tamanho da tua obra missionária perante pessoas? Talvez nós declaramos: eu sirvo na igreja. Eu nem dessa fala posso me valer mais, porque o meu trabalho na igreja não é mais voluntário. Eu posso adquirir alguns recursos agora sendo pastor, e isso começou a me incomodar ainda mais. Nem aquilo que eu declarava que estava fazendo não posso declarar mais, porque nós estamos falando de voluntariado, estamos falando de nos doar sem querer nada em troca. A partir do momento que a igreja me entrega algum recurso, caso eu queira, já deixa de ser voluntário. E se eu não tomar cuidado e deixar a cegueira entrar no meu coração, eu me torno como pastores que se perderam e transformaram a tua obra em trabalho, em empresa, onde a única preocupação de encher a igreja não é sobre almas e os planos do céu, mas é sobre dízimos e ofertas, é sobre o conforto que aquelas pessoas podem lhe proporcionar. Então eu tenho que ficar ainda mais atento a isso, porque nem mesmo que eu presto para a igreja,
eu não posso declarar mais que é voluntariado. Irmãos, a obra que estamos fazendo na igreja, será que é o suficiente? Será que já basta? Será que verdadeiramente podemos dizer que somos missionários por sermos músicos, diáconos, líder de alguma função na casa do Senhor? Será que com isso garantimos a nossa salvação? Mateus capítulo 7, versículo 21. Abra a tua Bíblia. Mateus capítulo 7, versículo 21 diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Repete comigo: mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Amém. Vamos dar continuidade na leitura. Muitos naquele dia vão me dizer: Senhor, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, o que é praticar o mal? Quando você lê essa palavra, olha, você está fazendo o mal. O mal só pode ser praticado contra seres que Deus criou. O mal a uma planta, o mal ao animal, o mal a uma pessoa, ou o mal a você mesmo. Praticar o mal está sempre ligado a isso. Então Jesus declarou: nem todo aquele que está clamando Senhor, Senhor entrará no reino, mas só entra no reino aquele que entende que a obra missionária é o que verdadeiramente pulsa no coração do meu Pai. O meu Pai procura aqueles que verdadeiramente estão ocupados em cuidar de pessoas, em fazer por pessoas. Pessoas, irmãos, pessoas. Essa é a obra missionária que verdadeiramente alcança o coração do Senhor. E muitas vezes ainda, irmãos, nós nos queixamos: Deus, o Senhor não está ouvindo minha oração? Deus, o Senhor não está vendo que eu estou precisando de algo? Deus, o Senhor não está fazendo nada por mim? Mas e se Deus perguntar: e o que é que você está fazendo pelo meu reino? Aonde é que de fato você está entregando a tua vida? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Aonde? Aonde é que estamos gastando verdadeiramente a nossa vida por Ele, irmãos? Comece a se perguntar essas coisas. Comece a se questionar sobre essas coisas, para que nós não sejamos envergonhados naquele dia de achar que estamos fazendo e não estamos, de achar que o conhecemos e não o conhecemos. Obras missionárias, obras voluntárias, fazer algo por alguém com os nossos recursos financeiros. Pastor, não tenho dinheiro, mas você tem mãos para servir. No livro Vinho Novo é Melhor, achei lindo, maravilhoso, o momento em que a mulher prega para um homem que era o pastor do livro, que antes era viciado em bebida alcoólica, e ela orou para aquele homem, ela pregou para aquele homem, expulsou os demônios daquele homem. Mas no dia seguinte aquele homem foi se embriagar mais uma vez, mas ao começar a beber ele não conseguia ficar bêbado, porque as entidades que bebiam por ele haviam sido expulsas. Ontem eu declarei aqui no culto de jovens, eu tenho visto alguns estudos, algumas pregações sobre isso, que quando a pessoa bebe, não é ela mais que está bebendo, é uma entidade que está bebendo por ela. Então, quando expulsou esses demônios, a pessoa tentou se embriagar e não conseguiu.
E enquanto esse homem fazia isso, sabe o que a igreja se moveu em fazer? Ir para a casa deste homem, limpar a casa deste homem, cuidar dos filhos deste homem. Quando esse homem chegou na tua casa, ele foi impactado pelo amor da igreja, que voluntariamente, de boa vontade, com amor verdadeiro pelo próximo, se entregou em fazer algo que verdadeiramente fez com que aquele homem aceitasse a Jesus Cristo e se tornasse um pastor poderoso nas mãos do Senhor. Só o amor é a resposta para este mundo, irmãos. Se a gente não entregar um pouquinho do nosso tempo para fazer por pessoas, pastor, não tenho dinheiro, mas você tem a sua mão para fazer algo por alguém, faça. Você tem dons que Deus te deu e que te permite hoje servir alguém com os teus dons, sirva, faça algo por alguém, porque é isso que Deus está esperando de nós. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma lã, eu tenho aqui as agulhas, eu sei tricotar, eu posso fazer uma blusa para alguém que vai passar frio no inverno. Amém, glória a Deus, aleluia. Eu posso fazer algo para alguém. Eu comecei a refletir, irmãos, um tempo da minha vida eu fui muito abençoado, e eu não tinha ligado uma coisa a outra, mas eu fui muito abençoado mesmo, financeiramente falando. O Senhor abriu no teu rico bom tesouro e derramou sobre a minha vida nesse período. E aí eu comecei a refletir, enquanto eu fazia essa palavra, o Senhor começou a me recordar: o que é que você estava fazendo nesse tempo? Você se lembra? E eu falei: não, Senhor, não me lembro. Ele falou: você estava entregando todos os seus sábados de manhã para cuidar de crianças carentes numa escolinha de futebol. Eu falei: verdade, Senhor. E essa palavra que Deus começou a tratar comigo, irmãos, começou a me incomodar. E agora? O que o Victor está fazendo? Para vocês não falarem: nossa, o pastor só veio bater na gente. Não, o pastor apanhou também. E o pastor também está sendo convidado a fazer algo com pessoas. Porque Deus me recordou hoje: nem o que você faz na igreja conta mais. Falei: meu Deus. Falei: Senhor, fala, Deus. Fala, Deus. Saia do teu lugar, pastor Victor, e vai fazer por pessoas. Até quando estará aí dormindo um pouco, cochilando um pouco? Veja a formiga, ó preguiçoso. Não tem chefe, ninguém a obriga a nada, e ela faz, e ela trabalha, e ela opera. Então nós cantamos: é Ele, por Ele que estamos gastando a nossa vida, e não estamos fazendo absolutamente nada por Ele. Estamos gastando toda a nossa vida conosco. Eu estou trabalhando trocentas horas para conquistar as coisas para mim. Meu carro, minha casa, meu sonho, meu plano, meu projeto, meu e o meu. E a cidade de Nínive, como fica? Missionários. E a cidade de Maíra, como fica? Missionários. O Senhor conta conosco, amém? Já estão encerrando. Amados, algo interessante é que Deus, Ele é maravilhoso em tudo que faz. Palavra mais breve hoje, né? Mas amém. O Senhor já colocou no meu coração, já pode encerrar. A mensagem já foi pregada, então glorificado seja o nome dEle, seja feita a vontade dEle. Existe algo, irmãos, que o mundo está sempre procurando, que se chama felicidade. E nós também. Tudo que nós nos entregamos a fazer nessa terra, todo o trabalho que nos desempenhamos em fazer, que Salomão declara em Eclesiastes: é enfado e correr atrás do vento. Tudo isso que nos cansa é por um único motivo: é ser feliz. Ser feliz, não é verdade? A gente acredita: não, quando eu conquistar aquilo, quando eu chegar naquele lugar, eu serei
feliz. Eu serei feliz. Mas eu quero que você entenda algo. Deus, Ele sempre nos dá uma recompensa quando nós nos entregamos em fazer a vontade dEle, amém? Deus pede para nós, irmãos, que nos tornemos filantropos. Filantropos. Que palavra difícil, né? Às vezes trazer palavras difíceis é complicado porque dificulta o entendimento, mas quando eu fui ver o significado dessa palavra, irmãos, olha que coisa mais linda. Filantropia é o ato voluntário de doar tempo, dinheiro ou recursos para promover o bem-estar social e o desenvolvimento humano, sem esperar nada em troca. Diferencia-se da caridade por buscar soluções estruturadas e duradouras para problemas sociais em áreas como educação, saúde e cultura. Exemplos incluem doações a ONGs, fundações familiares e voluntariado, com sinônimos como generosidade, altruísmo, humanitarianismo e solidariedade. Amém? Eu fui ver a palavra, achei lindo, maravilhoso, mas aí entrou outra palavra que me despertou a atenção: altruísmo. Olha o significado dessa, que coisa linda. Sejamos também, irmãos, altruístas. O que é altruísmo? É a tendência ou comportamento de colocar o bem-estar dos outros acima do próprio. Olha que coisa mais maravilhosa, irmãos. Filantropia e altruísmo, olha o significado: agindo com amor ao próximo, generosidade e sem esperar recompensas. Aí a Bíblia declara para nós em 1 Coríntios 13 e Filipenses 2: amar sem buscar os próprios interesses. Tende em vós o mesmo pensamento e sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí você se pergunta: mas por que eu vou fazer isso? Porque você quer ser feliz. É por isso que você vai fazer isso. Porque nós estamos procurando felicidade nas coisas erradas. A gente está achando que quando alcançar determinadas coisas em nossas vidas seremos felizes, mas não seremos. Muitos alcançaram acreditando que lá estava a felicidade e não estava. Salomão declarou em Eclesiastes: me lancei em tudo aquilo que a minha carne desejou, procurando se havia ali a felicidade, e não havia. Eu vi que era tudo correr atrás do vento, tudo ilusão. Mas a felicidade, irmãos, é um estado que o teu organismo manifesta através da produção de alguns hormônios. E eu quero te convidar a ser curioso. Não fique nas minhas palavras, mas seja curioso. Pesquise lá no seu Google, assim como eu pesquisei, porque a hora que Deus começou a tratar essas coisas comigo, eu falei: meu Deus, é sério? Essa é a recompensa que Deus te dá quando você faz isso. Quando você trabalha fazendo bem a todos, sem esperar nada em troca, você vai receber uma recompensa de forma imediata. O mundo consegue essa recompensa, sabe como? Bebendo, usando droga, tendo uma vida sexual desregrada. Mas Deus, que é maravilhoso em tudo que faz, Ele entrega para nós essa recompensa no estralo de dedo, e de forma que depois não vai vir arrependimento, como vem quando nós realizamos essas coisas, fazendo bem ao próximo. Esses hormônios são chamados de os 4 hormônios do amor: a serotonina, a endorfina, a dopamina e a ocitocina. Se você pesquisar, quando eu faço bem ao próximo, o meu organismo produz serotonina, você vai ver que sim. Quando eu faço bem ao próximo, o meu organismo produz endorfina, você vai ver que sim. Quando eu faço bem ao próximo, o meu organismo produz dopamina, você vai ver que sim. Quando eu faço bem ao próximo, o meu organismo produz ocitocina, você vai ver que sim. Esses 4 hormônios são os hormônios que produzem em nós o sentimento de alegria, felicidade, realização. E Deus recompensa os seus quando entende que quando você faz por esses pequeninos, você recebe de forma imediata esses hormônios no seu organismo. E aí sim nós vamos entender o que é alegria e felicidade em viver para Deus. Nós vamos mergulhar mais nesses hormônios no próximo culto de domingo, tá?
tá? Como alcançá-los e como conquistá-los no nosso culto de desenvolvimento pessoal. Para encerrar, Gálatas 6:9 mais uma vez. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Quem são seus familiares da fé? Somos nós. Jesus é o jardineiro e as árvores somos nós. Amém, irmãos? Aplaudam a Jesus. Aleluia. Glória a Deus.